E o fantasma dos 30 FPS continua solto nos consoles. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pois é gente, um fantasma muito antigo que sempre rondou os consoles, parece que nunca vai embora, né? É o fantasma dos jogos rodando a 30 FPS. Desde a época que os consoles começaram a trabalhar com gráficos 3D, 30 FPS eram algo bem padrão para a época, né? Certamente aí porque a gente estava saindo de uma era 2D e começando a botar o pezinho e fazer joguinhos em 3 dimensões. E isso na verdade exigia bastante daqueles videogames na época. Era até um feito interessante, né? Um jogo chegar a rodar a 30 FPS cravado. Na época aí do PlayStation 1, do Nintendo 64, do Saturn. Mas desde aquela época, todo jogador de videogame sonha com uma coisa: que o novo padrão de videogame quebrasse essa barreira dos 30 FPS e tornasse aí os 60 FPS o novo padrão da indústria. E por que 60 FPS? Porque 60 FPS era a taxa de atualização das TVs naquela época. E também porque é a partir de 48 frames por segundo que a gente começa a ver a imagem mais parecida com o que a gente vê no mundo real. A gente deixa de perceber que a imagem tá parecendo um filme ou então tá vindo aos soquinhos assim, né? Fica mais parecido com o que a gente vê assim na realidade. E mesmo porque até hoje os vídeos normais são padronizados em 60 frames por segundo. Então nada mais normal que os videogames também fossem, né? Mas hoje os jogos avançaram tanto que a gente consegue ultrapassar essa barreira. Tem jogo aí que é quase 4 vezes mais do que 60 FPS em questão de frames por segundo. Tô falando aí dos jogos em computador e competitivos. E jogos que beiram aí os 280 frames por segundo, imagina só. Mas infelizmente em pleno 2022 a gente ainda tem jogo saindo rodando a 30 frames por segundo. E uma galera insistindo que o normal dos consoles é ficar nessa casa aí dos 30 mesmo. Esse assunto veio à tona essa semana porque um desenvolvedor do jogo Gotham Knights, da Warner Bros., argumentou que o game deles iria rodar a 30 FPS nos consoles por causa da batata que era o Xbox Series S. Em tese, ele quis culpar o monstrinho pelo fato do joguinho dele não rodar 60 FPS. Detalhe, isso para todos os consoles da nova geração, incluindo aí o Xbox Series X e o PlayStation 5. Quem alegou isso foi o Lee Devonald, no seu Twitter, quando questionado pelos jogadores por qual motivo o game não iria rodar a 60 FPS nos consoles da nova geração. Ele disse basicamente que o problema era a GPU do Series S, que os jogos multiplataforma são nivelados pelo hardware mais baixo, que os consoles não eram tão diferentes da geração passada, que a Microsoft atrela os dois consoles, de forma que os jogos tenham que sair nos dois. Aí ele finaliza: uma geração inteira travada por uma batata. Eu li aquilo e pensei o seguinte: tá, faz sentido, né, o cara falar do Series S com relação ao Series X. Que no caso a Microsoft lançou os dois videogames e exige que o jogo rode nos dois sistemas. Então sim, tecnicamente, se fosse por causa do Series S, ele ficaria travado aí ou teria algum problema para o Series X. Até concordo. A gente sabe aí que os Xbox Series têm duas propostas diferentes. O Series S, que é feito aí pra galera do Full HD e que não se liga tanto em gráfico, e o Series X, que é pra rodar as paradinhas em 4K, né? 120 FPS, um videogame mais caro. São duas propostas diferentes. E sim, talvez o Xbox Series S, nesse caso, poderia estar travando o jogo a 60 FPS no Series X, porque os dois consoles fazem parte da mesma plataforma. Mas o que o PlayStation 5 tem a ver com isso? Porque o PlayStation 5 não tem nada a ver com o fato do Xbox Series S não estar rodando o jogo a 60. Ele não tem um irmão mais fraco para travar o desempenho dele. Então por que não sai o mesmo jogo a 60 FPS no PlayStation 5? Por quê? É uma opinião minha e eu vou tentar explicar por quê para ver se vocês pensam igual a mim. Nessa geração a gente tem 3 consoles que partilham basicamente a mesma CPU. Nos 3 sistemas elas são muito parecidas. São pequenas variações que na prática não interferem muito em como o código de um jogo vai ser executado. Lembrando que eu tô falando isso a nível de CPU dos videogames, tá? Essas diferenças não são tão grandes a ponto de impactar assim o desempenho do jogo, na verdade. Principalmente aí dos jogos multiplataforma, pra ficar bem claro. O que diferencia dos 3 videogames é obviamente o SSD e a GPU. Esse sim tem diferenças significativas nos 3 sistemas e também temos aí o sistema operacional, né? Nos Xbox a gente roda o Windows e no PlayStation, se eu não me engano, a gente roda o FreeBSD, uma versão do FreeBSD se eu não tiver enganado. Mas isso não vai influenciar em muita coisa, vai ser na forma como você coda o seu jogo. O que rola com o joguinho da Warner é que eles não querem perder tempo.
E tempo é dinheiro. Eles não querem perder esse tempo e esse dinheiro para otimizar o jogo para cada console. O game deles pode até sim estar exigindo mais CPU, por ser um jogo de mundo aberto. Pode ter uma dinâmica diferente no jogo também, e isso aí implicaria os consoles de videogame da nova geração de não conseguir rodar o jogo a 60 frames, porque aí seria um peso da CPU no caso, né? Não só da GPU. Então no caso aí o que eu penso é que eles não estão trabalhando o código do jogo deles para cada videogame, mas sim pensando no hardware mais poderoso, não no mais fraco. Porque é mais fácil, você faz o seu jogo e o hardware mais forte é toma conta do recado aí, faz o que tem que fazer, e eles não tem que se estressar em otimizar o código do jogo deles. Não é? Outro fato também que me faz pensar que eles não estão nem aí para os consoles é que a Nvidia está fazendo o marketing desse jogo. E a gente conhece a Nvidia. Quando ela faz o marketing de um jogo, ela sempre coloca alguma coisa ali que é exclusiva das placas de vídeo dela. Quem é da época do PC sabe como ela fazia isso quando brigava com a AMD. Então pra mim um joguinho da Warner não roda acima de 30 FPS nos videogames porque a Warner simplesmente não quer. Não é só por causa do Series S, é porque eles não querem gastar tempo e dinheiro com isso. Porque quando você tem, por exemplo, aí o Cyberpunk 2077, que quando saiu tava tão cagado que nem a 30 rodava direito nos videogames mais poderosos, e que depois de um tempo aí recebeu um patch que agora tem um modo performance a 60 frames por segundo no Xbox Series S, só me faz pensar que é questão do cara sentar a bunda dele na cadeira e programar o jogo para cada console. Os caras da CD Projekt Red fizeram isso, sentaram a bunda na cadeira e fizeram um código otimizado para cada plataforma. A declaração dele foi tão feia que ele apagou o Twitter dele, ele apagou a conta do Twitter dele, porque vários desenvolvedores começaram a questionar o que ele estava falando. Não tinha nenhum sentido ele culpar o Series S pelo jogo não estar rodando a 30 no PlayStation 5, que não tem nada a ver com a plataforma da Microsoft. Se o Series S seria fraco para não rodar o jogo a 60 FPS, o que tem o PlayStation 5 a ver com isso? Nada. Nada! Então quer dizer que o PlayStation 5 está limitado ao Xbox Series S? A Microsoft tem o poder de limitar o PlayStation 5 e a gente não sabe disso? Então é por isso que os jogos do PlayStation 5 não são aquela coisa toda? Porque eles são limitados pelo Xbox Series S? Claro que não, né, gente? Tô sendo sarcástico. Claro que não. Mas você sabe como é que a gente pode fazer a indústria trabalhar direitinho com os videogames atuais? A gente não compra o jogo deles. Simples assim. Não tem modo performance de 60 frames nos videogames, mesmo os mais poderosos? Não compra o jogo, pô. Amigo, você não compra o jogo, vai aparecer até modo 120 FPS no Series S. Pode apostar. Outro jogo que saiu hoje foi o A Plague Tale Requiem, que tá sofrendo aí para entregar quase 60 FPS nos videogames da nova geração. E até mesmo nos PCs mais parrudos, ele mal chega a 60 frames por segundo, dependendo das configurações que você usa. Por exemplo, a minha placa RTX 3080, rodando a 2K, ele quase passa um pouquinho de 60 frames por segundo, ainda dando umas quedinhas ali na casa dos 50. Tô falando de uma RTX 3080. Para ele chegar até quase 90 frames por segundo, eu tenho que ligar o modo DLSS no modo Performance. Cara, o jogo tá muito mal otimizado. O target do jogo tá sendo pensado para placas muito mais poderosas, em vez de estar sendo pensado para o hardware que a gente tem hoje. Que são os videogames da nova geração, que são placas aí medianas, RTX 2070, 2080. A indústria tem que entender que quando ela for fazer um jogo, o target tem que ser os videogames da nova geração, PlayStation 5, Xbox Series X, 60 frames por segundo. E as placas de vídeo aí do PC, RTX, da série 20 para cima. Se você tem um hardware abaixo disso, ok, você corta alguma coisa do jogo para poder rodar e focar nos 60 frames por segundo. Que aí no caso seria o Xbox Series S, né? Ele ficaria sendo esse primeiro patamar. Então você corta ali efeito de Ray Tracing, corta aí iluminação, sombreamento, alguma coisa desse tipo. Se você tem um hardware que está sobrando, você usa essa sobra para refinar esses efeitos que não são o target desse jogo. Então você teria uma placa aí, a RTX 3080, 3090, 4090 da vida, você usaria elas para refinar o Ray Tracing, para refinar o sombreamento, refinar a iluminação. Se eles focassem o target desse jeito na geração atual e esquecessem que tem hardware acima para poder compensar a falta de um código mais apurado, ninguém estaria reclamando de coisas desse tipo. Mas e aí, o que você achou dessa declaração desse desenvolvedor? Será que a limitação não está entre a cadeira e o teclado utilizado para codificar esse jogo? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!